Olá, estamos aqui juntos para mais um Pode Crer. E hoje eu estou aqui com um casal abençoado, Rosivaldo e a Daiane, que são lá de Itanhaém. Rosivaldo, conta um pouquinho para nós, já que você é o entrevistado de hoje, como que começou o interesse por fazer pães. Então, nós vem da Bahia, né? E quando nós chegamos aqui em Itanhaém, nós passávamos muita dificuldade. E aí eu comecei a vender tapioca e meu cunhado chegou um dia em casa e falou para mim, Rosivaldo, é o seguinte, você quer trabalhar de ajudante padeiro? Eu tenho um amigo meu que ele é padeiro. Você quer trabalhar de ajudante padeiro? E foi, vamos. Aí começou minha trajetória em padaria, né? Aí fui trabalhar de ajudante padeiro e de padeiro e depois encarregado de produção. E, e assim foi minha trajetória em padaria, Seu né? começo, né? Meu começo em padaria. E tá bom. E eu tinha um sonho de ter uma padaria. O sonho do Rosivaldo era ter uma padaria. É importante a gente ressaltar isso, porque como é um podcast onde a gente vai falar sobre milagre, ele vai contar a história dele até ele chegar hoje a ser o proprietário da própria padaria, dentre outros milagres que ele vai estar contando aqui. E esse sonho de ter uma padaria, quando eu era carregado de produção na panificadora que chama Panificadora Dogão, né? E eu cheguei pro meu patrão e falei, ó, eu tô fechando negócio aí com o meu cunhado, eu vou entrar de sócio com o meu cunhado numa padaria, né? E eu queria ver com você o que que dá para nós tá fazendo, você fazer um acordo comigo. Ele falou, não, Oswaldo, tudo bem, pode deixar, é seu sonho, então vai para cima. E assim foi indo. Eu saí, né, dessa panificadora e quando tinha 2 meses que eu tinha saído dessa panificadora, nós estava reformando o salão que nós ia montar essa padaria. E nessa reforma, um dia nós tava limpando um cilindro e eu prendi meu dedo no cilindro. Isso aí é um dos milagres que aconteceu na minha vida. Olha, é bem importante a gente ressaltar sobre isso, né? Porque surgiu o desejo nele de montar essa padaria. Rosivaldo, essa padaria você começou a trabalhar também com a sua esposa, Começamos sim. o casal? Aham. Eu e ela nós começamos e assim, nós estávamos numa reforma ainda. E antes de inaugurar, faltava, eu creio, uns 15 dias para nós inaugurar essa padaria. Essa padaria, ela é um salão de esquina, né? Na avenida. E só que aí aconteceu esse acidente, né? Esse acidente comigo. E esse acidente, eu fiquei 7 meses parado, né? Eu fiquei 7 meses parado. E quando aconteceu esse acidente, eu falei, e agora? O que que eu vou fazer? Porque nesse acidente aí, eu perdi 2 dedos. Perdi 2 dedos. Eu falei, e agora? O que que eu vou fazer? Não dá para mim fazer mais pão, né? Não dá para mim fazer mais pão. E importante, isso aí é milagre mesmo, porque com 7 meses, uma missionária da nossa igreja chegou para mim e falou assim, Rosivaldo, eu tenho um salão lá no Guapurá, é um bairro, né? Um bairro que chama Guapurá. Falei, meu Deus do céu, não tem dinheiro para mim, porque o dinheiro que eu tinha nós gastamos com remédio, né? Porque eu fiquei 7 meses parado. E eu falei, e agora? O que que nós vai fazer? Então, assim, ó, para recapitular para o pessoal entender, então o seu cunhado conversou contigo, né? Aí ele conseguiu te levar para trabalhar com ele nesse ramo de panificação. Aham, Vocês trabalharam, dali você saiu
deu o primeiro passo para montar seu próprio negócio, que também era um salão alugado. Aham. E nessa preparação, antes da inauguração, você teve esse acidente de trabalho, aonde você perdeu 2 dedos. Mas antes disso, uma missionária já tinha falado com você sobre a abertura dessa padaria. No Jardim Guapurá. Ali em Itanhaém, tá, pessoal? Tem. E só que nós não tinha mais dinheiro, porque o dinheiro que nós tinha para montar a outra padaria, que os equipamentos estavam tudo lá, balcão, cilindro, maceira, tava tudo lá para montar essa padaria que aconteceu um acidente comigo lá. Então, o que que nós fez? Eu conversei com meu cunhado, eu falei, ó, nós não tem, tô sem recurso, e eu vou para um salão menor, porque o salão que nós íamos montar a padaria era um salão de esquina, né? É porque com o acidente você não pôde trabalhar, né? Você ficou parado Fiquei 7 meses parado, 7 meses. nesse acidente. E só que aí eu fui pro Guapurá, né? Nós foi para um jardim que chama Guapurá, e lá nós montamos uma padaria pequena, né? Pequenininha mesmo. E nós foi pro salão pequenininho, e desse salão pequeno, é, só que aí nós estava muito apertado, né, amor? Nós estava muito apertado. Eu lembro como hoje, ô, pastora, que um dia de domingo, nós pensando em desistir mesmo, de já fechar a padaria, né? Chegou um rapaz com a captiva preta. E antes, um dia eu fui comprar um lanche na lanchonete dele, e ele falou assim, você não quer fazer pão de hambúrguer pra mim? Aí eu dei risada, porque era muito pão de hambúrguer. Eu dei A risada. quantidade que ele Era, encomendou era grande? era muito pão. Na época que você estava parado, foi isso? Na época que eu abri a padaria lá Antes no de Guapurá. acontecer o acidente. Não, já tinha Já acontecido o tinha. acidente, né? Já tinha acontecido o acidente. Eu fui pro Guapurá. Aí você foi para um salão menor para abrir a padaria e ele fez uma encomenda. E eu falei pra ele, Mas antes da encomenda, nós tínhamos ficado sem um local para fazer os pães. sem um local, é Até verdade. o local pequeno que vocês alugaram, vocês ficaram sem local? Sem um local, Então é vocês verdade. perderam o local grande porque teve o acidente, foram para um local menor, mesmo assim teve que fechar por falta de recursos. Aham, Esses estavam fazendo em casa? Um salão menor. Foram para um menor ainda, bem menor, bem É menor. o mesmo que nós abrimos, só que lá era só para venda. Então, no caso, ele foi para fabricar e venda também. Então, a gente ficava espremido ali, só cabia ou eu ou ele, né, Isso lá mesmo, dentro. Na parte que faz os pães. Isso. Meu muito Deus. pequeno, muito pequeno. E num desses dias foi que aconteceu que esse rapaz nos encontrou lá. E nós estávamos sentados, nós já tava quase fechando. Aí ele chegou lá com a captiva dele, e ele falou, rapaz, faz tempo que eu tô te procurando, tem uns 15 dias. Isso aí, pastora, nós estava pensando já em fechar a padaria, porque nós estávamos sem recurso nenhum. Foi já tem uns 15 dias que eu tô te procurando, ele falando pra mim. E eu fiquei sabendo que seu pão é bom. Você já fez pão pro dogão, então eu fiquei sabendo que você trabalha muito bem. É, assim, ele falando pra mim, sexta, sábado, domingo, eu pego 1.000 pão por dia. E de quinta a sexta eu pego 700. Meu Deus. E era muito bom. Na hora que ele falou, você se encheu de alegria ou você Pastor, eu fiquei inseguro. ficou desconfiado, inseguro? Eu fiquei inseguro porque eu não tinha equipamento, eu tenho, né? Mas eu não tinha assadeira para esse monte de pão. Precisava de outro maquinário melhor para essa quantidade. Eu precisava de mais assadeira para colocar os pão, Assar para toda essa assar. quantidade. E eu falei assim para ele, ó, as assadeiras que eu tenho hoje é para te entregar 300 pão por dia. Ele falou, então faz o seguinte, você me entrega 300 pão por dia e aí você vai comprando assadeira. Você vai comprando assadeira e depois você começa a me entregar os 700 durante
é, segunda a quinta e 1.000 de sexta a domingo. Me fala uma coisa, você já conhecia esse homem? Não, Não? não, não. Tá entendendo, pessoal, o tamanho do milagre? Você não tinha conhecimento dele nenhum. Eu fui na lanchonete dele um dia só. Só um dia só. Você Ele tem tinha uma vergonha de lanchonete. oferecer o seu trabalho, você tem Isso. vergonha de oferecer seu serviço, porque nós não tínhamos estrutura para fornecer os pães. Então, ele mesmo tempo que ele perguntou, né, de onde vinham os pães, ele ficou com receio dele mesmo oferecer o serviço, porque nós não tínhamos estrutura na época. Eu Olha só só, perguntei. É, você perguntou, você foi na lanchonete, perguntou de onde ele comprava os pães, mas você nem falou que você fazia pão. não. Não ofereceu seu serviço, porque você se achou incapaz de poder fornecer esse, né, trabalho para ele, essa quantidade. Até então você também não sabia da quantidade que eles precisavam, né? Aham. Ainda assim você se sentiu incapaz de poder entregar pães para ele. Aí alguém falou para ele do seu trabalho e ele te procurou. Me procurou. Depois de 15 dias ele me procurou e ele falou bem assim pra mim: Você quer fazer pão pra mim? Aí eu contei a história, né? Que eu não tinha esse monte de. Não tinha muita assadeira. E. Só que aí ele falou bem assim: Você faz 300 pão pra mim por dia. Ele Aí, queria 1.000, aí ele chegou nos 300, que é o que você poderia. isso. Tá bom. Aí comecei a fazer os 300 pão pra ele por dia. E eu liguei para um vendedor, né, que vendia a máquina, que ele vendeu os maquinários para mim, perguntando para ele das assadeiras. Ele falou, quantas assadeiras você precisa? Eu falei, de 20. Ele falou, ó, hoje é segunda, isso aí foi numa segunda-feira. Ele falou, hoje é segunda. Na quinta-feira eu te entrego as 20 assadeiras. Aí eu falei para ele, mas eu não tenho dinheiro. Eita, Eu não isso que é importante, hein? falei para ele, não tem dinheiro. Ele falou, não tem problema, você me paga por semana. Meu Você me Deus. paga por semana. Aí ele levou as assadeiras para mim. E eu fui pagando as assadeiras, né? Com E hoje, trabalho, né? com trabalho, e hoje tá tudo pago. Graças a Deus nós estávamos com um salãozinho pequeno, né? E isso é milagre. Nós conseguimos comprar o salão que eu produzia, Meu né? Deus. Fala E pro nós, pessoal. nós conseguimos comprar o salão que nós produzia, né? E hoje nós já tá com outro salão. Isso aí, só Deus faz isso aí. É milagre de Deus, né? Milagre. E eu pensava que eu ia ser incapaz de fazer pão, né? Isso aí foi um dos milagres. E tem vários milagres que Deus ele faz, né? Ele tem feito assim nas nossas vidas. Isso aí é importante. Por isso que é importante servir a Ele. Glória a Deus. Mas assim, ó, que nem você tava falando dessa parte aí do pão, ele te fez uma proposta e você entregou para ele outra proposta. Ele aceitou a sua proposta, né? A gente vê assim como que é a mão de Deus, porque ele poderia com certeza procurar outro fornecedor, já que ele precisava de uma quantidade maior, né? Ele ainda não conhecia seu trabalho, nunca tinha feito encomenda com você. É um preparar de Deus mesmo. E assim, pastora, o que me chamou muita atenção foi assim, nós estávamos muito, muito, muito endividados. Depois que ele chegou, né? E nós começamos a servir os pão para ele. Nós começamos a pagar todas as dívidas. Depois que nós pagamos todas as dívidas, ele fechou as portas e foi embora. Então, Deus, ele tem as formas de trabalhar, né? E assim, a gente não pode questionar Deus, Deus né? enviou ele para abençoar a vida de vocês, porque foi o tempo de você conseguir quitar, né? Quitar todas as dívidas. E isso aí, eu achei importante o trabalhar de Deus, né, nessa área, o cuidar de Deus nessa área, porque Ele cuida em cada detalhe, Os né, mínimos dos detalhes. mínimos detalhes ali, ele tá cuidando, né, então ele tem cuidado de nós. Depois que você passou por essa parte das dívidas, aí vocês foram se preparando e foram batalhando para poder comprar o próprio salão. O próprio salão Foi outro salão ou esse mesmo que você pagava aluguel? foi esse mês que nós pagava aluguel.
Gente, olha o milagre de Deus. A pessoa entra pagando o aluguel e passa a ser o proprietário, né, do Aham, local, verdade. comprar o próprio local que você trabalhou. Só Deus para fazer uma história dessa, só Deus para fazer um mover desse nas nossas vidas, não tem outro. E assim, pastora, nos olhos humanos, é, meu, é Impossível. impossível nos olhos humanos, né? Mas para Deus Para Deus não há nada não é, né? impossível. Agora, Rosivaldo, quero que você me fale uma parte, né, desse processo que você passou, quando você se viu sem os dedos, né, dois dedos que você comentou que você perdeu, como que ficou o seu espiritual? Porque isso é muito importante, né? A gente fala de material, de bênçãos, mas e o seu espiritual? Quando você se viu sem seus dois dedos, né, com o seu negócio começando, a esposa, não sei se na época vocês tinham filho, já tinha, né? Então uma família. Como que ficou o seu espiritual? Pastora, meu espiritual, eu me acheguei mais a Deus ainda. Me acheguei mais a Deus. Porque foi uma hora, assim, que todas as horas nós precisa dele, né? Mas foi uma hora, assim, que eu precisava mais dele do que nunca, né? Foi uma hora que eu me acheguei mais. Porque o negócio é você orar e trabalhar. O negócio é você orar e sair. Vai resolver seus negócios. E outra coisa é você se encontrar sem seus dois dedos, porque sempre, desde pequeno, eu fui músico, né? Sempre eu toquei contrabaixo. E assim, eu gosto de tocar. Eu tocava guitarra, violão, mas minha paixão sempre foi por contrabaixo, né? Desde pequeno, eu gosto de contrabaixo. Nossa, eu amo contrabaixo. Então, eu falei, e agora, Deus? Então, além da profissão que, né, usa as mãos, você ainda tem o seu talento, né, o seu dom de ministrar no louvor O contrabaixo. Aí, com pastora, trabalho. é, eu falei, e agora? Sem dois dedos, como que eu vou tocar? Não tem nem lógica, né? Não tem lógica tocar com faltando dois dedos. E passando o tempo, a gente orando, né? Eu orando, minha esposa ajudando em oração. E eu tenho um amigo meu, pastor Fernando, que ele falou, Rosivaldo, é o seguinte, nós vamos fazer uma campanha na casa do irmão Levi. Você não quer ir lá, não? Eu falei, eu vou sim. Ele falou, só que tem um porém. Eu vou levar o contrabaixo para você tocar. Eu falei, cara, eu Olha, não consigo. Pastora, naquele dia da campanha lá, eu comecei a tocar contrabaixo. no dia que você foi na campanha, No dia da campanha. eu não entendo, Tava com o dedo meio enfaixado. eu não Tava com o entendo dedo meio muito de enfaixado. instrumento, mas então para tocar o contrabaixo com os dois dedos, Eu só tenho um. Eu só, é, eu só toco com um, porque esse aqui não tem movimento, ele é duro. Então eu só toco com esse aqui, né? E no dia da campanha, ele falou, liga o contrabaixo aí. E eu comecei a tocar, né? O contrabaixo. E eu não parei mais. Não parei mais. Então, com o dedo, eu toco contrabaixo. Milagre de Deus também. milagre do Milagre, Senhor. Isso E foi fortalecendo a sua fé? isso aí foi fortalecendo. Foi fortalecendo mais e mais, professora. Porque, igual eu tô falando pra senhora, uma coisa é eu falar, eu sou cristão, né? Mas, e quando precisa mesmo do milagre? E você vê o milagre na sua frente? Porque o negócio é a senhora ver falar de milagre. E uma coisa é acontecer com você um milagre, né? Isso Exatamente. é Ter gratificante. uma experiência com Deus, Uma né? experiência Vocês forte. tiveram uma experiência com Deus. Eu vejo que nesses processos que as pessoas passam, a gente vê dois tipos de pessoas, né? Umas que quando estão passando por esses processos de dificuldade, abandona tudo, e tem outras que prossegue e quando é abençoada também abandona Uhum. tudo. Você não desistiu no meio do caminho, continua ali sendo resistente, você, sua esposa, sua família,
né? Continuou. E depois também que recebeu um milagre, né? Conseguindo tocar, conseguindo ter o próprio negócio, você está até hoje na presença do Senhor. É, e assim, eu tive muito apoio, e tem até hoje, né? Da minha esposa, minha família, minha mãe, meu pai, meus irmãos, eles me apoiam muito nessa parte, né? Eles me apoiam muito. Minhas irmãs, tem uma irmã que é pastora, a senhora conheceu ela, a pastora Isso. Rosângela, eles me apoiam muito, né? Nessa parte aí. E assim, mas o apoio maior que desde pequeno meu pai ele me ensinou é falar com Deus quando você vai estar precisando, porque ele é o único amigo. E quando você estiver triste, ele te abraça, né? Então, esse eu recebi esse apoio quando até mesmo quando eu estava lá no hospital, né? Foi um apoio que eu recebi do Espírito Santo que eu nunca tinha tido aquela experiência. Foi no dia que eu estava ali na, na sala de cirurgia e eu senti o abraço dele, né? Eu senti o abraço dele. Então, isso aí foi uma das experiências com Deus, assim, muito E forte. foi nesse momento, quando você estava na sala de cirurgia, que você falava, né, mano? Para Uhum. Deus que você não queria parar de tocar e Isso. nem de fazer o seu pão. E Deus permitiu você fazer, tocar o que você mais gosta, fazer o pão. A gente vê a importância, né, de uma mulher que está ali lado a lado, né, com o esposo, que você foi fortalecendo, você enviou para ele palavras, né, de bênção. Você falou para ele que ele ia ser capaz de fazer o pão, que ele ia continuar tocando. Você teve ali lado a lado com ele, incentivando. Sim. Como foi para você, Daiane? Porque você viu essa experiência, né? Viveu essa experiência junto com ele. Como que foi para você ter que ser um alicerce, uma coluna, um apoio nesse momento? Para mim foi um baque, né, muito grande, porque quando ele falou que queria abrir a padaria, a gente já, como mulher, a gente já fica meio receosa por ele ser o provedor, né, assim. Mas eu falava, Senhor, se for a tua vontade, eu creio que vai dar tudo certo. E, no entanto, ele só fazia pão de hot dog, que ele fazia pão para as escolas na época, antes dele abrir, né, a nossa padaria, ele fazia pão para as escolas. E depois ele fazia pão para o dogão. Então era sempre nessa mesma faixa etária, né, que ele só fazia esses pães. Então ele mesmo falava para mim, amor, eu quero abrir a nossa padaria, mas eu tenho um pouco de receio, porque na minha cabeça eu só sei fazer isso, né? E eu falava, não, Rô, se você sabe fazer esse pão, você também vai saber fazer os outros pães, né? Você vai conseguir, em nome de Jesus você vai conseguir. E aí eu falava para ele, tudo que eu tiver no meu alcance para você conseguir abrir sua padaria, eu vou fazer de tudo por você. E, no entanto, eu fiz de tudo por ele, sabe? De que estava no meu alcance, né? Nós não tínhamos dinheiro para poder abrir a padaria, então aí eu parcelei várias vezes o balcão e uma parte que ele não ressaltou, que eu acho importante, é que depois que ele sofreu o acidente, nós ficamos desesperados financeiramente, né? E tinha uma vez que a gente passou até meio que dificuldade dentro de casa. E a gente falava, a gente conversava entre a gente, falava assim, nós não vamos pedir nada para ninguém, né? Deus, o que a gente já plantou na obra do Senhor, nós crer que nós vamos, em nome de Jesus, nós vamos conseguir, em nome de Jesus, passar por isso, né? E então, assim, eu ficava assim, então o homem que nos vendeu Os os maquinários. maquinários, né? Que na verdade os maquinários era do meu irmão, o meu irmão que nos ajudou, né? Nessa parte que era a sociedade. Porém, faltava a parte dos maquinários dos balcões na Uhum. frente. Foi nisso que entrou esse vendedor. E na hora lá eu falei, não, eu parcelo, né? Fiz tudo, assinei todas as promissórias, parcelei em 12 Confiou, né? vezes. Confiou. Parcelei em 12 vezes. Quando, nisso, depois que ele sofreu o acidente, nós ficamos pensando, e agora? E para pagar, né? Então aí, nisso, o cara ligou várias vezes, cobrando ele, né, das parcelas, e porque a gente contava em abrir para nós pagar, né? E aí ele não abria, né, devido ao acidente. Então nisso
o vendedor nos ligou ameaçando ele, né? Falou: olha, ou você paga, mas isso não é todo mundo que sabe, né? Ou agora vai saber. Ou você nos paga, ou eu vou com a viatura aí e aciona a polícia, porque praticamente isso é roubo, porque você Ele não foi pagou. pressionado, né? Porque ele comprou, mas ele estava acidentado, então ele precisava de um tempo para colocar as contas em ordem, né? Verdade. Mas não é todo mundo que entende. É. E assim, nós conversamos, né? A gente falou, bom, o homem não tem, ele tá na razão dele, né? O vendedor tá na razão dele. Então, eu creio que Deus vai bradar. Então, foi na época que ele falou e conversou com meu irmão sobre abrir lá no Guapurá, né? Então, aí, a partir daquela pequena padaria, a gente conseguiu pagar, né? Os nossos Verdade. balcão. E quando surgiu a oportunidade de fazer mais pães que precisou das bandejas, o homem de imediato, não, eu faço para Ah, você, porque viu que nós tínhamos viu como caráter, vocês né? eram de confiança, Verdade. né? Isso. Então, assim, aí ele já começou já a mudar com a gente. Hoje em dia, se a gente ligar para ele, eu creio que qualquer coisa que a gente precisar, ele vai nos vender, porque a gente arcou com nossas despesas, né, com Honrou, ele. né, o nome. Por isso que eu costumo falar que uma fase não determina o caráter de uma pessoa. A gente não consegue determinar o caráter de uma pessoa por uma fase que ela está enfrentando, né? A gente precisa dar tempo ao tempo para ir conhecendo as pessoas. É, E às vezes o julgamento também, né? Vem aquele julgamento, julgar por que que não pagou, mas é só quem está vivendo a situação, passando, né, o deserto, passando pela prova é que sabe. E, Daiane, você ressaltou aí algo que eu fiquei pensando aqui. Você falou que ele só fazia pão de hot dog. Depois de tudo isso daí, ele passou a fazer outros tipos de pães. Aí vocês foram para uma padaria mais, que até então era uma padaria de fornecimento para lanchonete. Aí vocês foram para outro tipo de padaria? Explica um pouquinho pra gente. Então, quando eu comecei em padaria, nós fazíamos pão para as escolas. Pão de hot dog e pão de hambúrguer, pequenininho, né? Para as escolas, para as crianças. Isso aí eu trabalho com português. E na minha cabeça eu só sabia fazer esses pão, né? Quando eu saí do português, né? Eu fui para outra panificadora para fazer esse tipo de pão também. Saindo dessa panificadora, aí nós abrimos a nossa, né? Abrimos a nossa. Só que para mim, antes de abrir a nossa, eu falei para minha esposa. Então, só que tem um porém. Eu creio que eu só sei fazer, eu não sei fazer pão francês. Eu só sei fazer pão de hambúrguer e pão de hot dog. E quando nós abrimos a nossa, aí eu fiz pão de hot dog, pão de hambúrguer, pão francês, pão doce, bolo. Você foi fazer curso? Você foi ver vídeo? Explica pra gente saber Então, como que você aprendeu assim. antigamente, pastora, quando eu entrei em padaria, não tinha YouTube. Eu creio que tava no começo, se eu não me engano. Tava no começo do YouTube, ou não tinha ainda, né? Então, assim, não tinha acesso. eu não tinha Tinha muitas acesso. redes sociais, Não- né? eu não tinha acesso a YouTube, esses negócios. Não tinha muitas redes sociais ainda, né? Então, eu aprendi Livro de receita, olhando, olhando, né? perguntando. Eu trabalhei com um rapaz, Paulo, ele é já falecido, ele foi, pode dizer, um segundo pai para mim. Então, ele falou, Rosivaldo, se você quiser ser um homem na vida, bem-sucedido, você trabalha. Agora, se você não quiser, você vai seguir outro caminho. Isso aí entrou no meu coração. Isso aí entrou no meu coração. E tudo que ele fazia, eu olhava. Então, fui aprendendo, Observador. observando e fui aprendendo, né? E assim, hoje em dia, graças a Deus, nós faz de tudo um pouco na padaria, né? Hoje em dia nós temos uma Vários produção, tipos de pães. vários tipos de pão. Mas no começo, aí eu coloquei isso no meu coração que eu só sabia fazer pão de hot dog, mas aí já saiu do coração e eu fui fazendo pão de hot dog, pão de hambúrguer, pão francês, pão doce, bolo, né? Croissant, e isso aí foi evoluindo cada vez mais. Me veio até um versículo aqui: tudo posso naquele que me fortalece, Verdade, né?
É verdade, não é impossível, né, para Deus. Não tem impedimento. Quando a gente crê, né? Você falou bastante em crer. Quando a gente acredita, usa a fé, nada é impossível. Agora, eu quero também ressaltar algo. Pelo que eu estava, assim, vendo um pouco da sua história, você faz os pães da ceia no seu ministério. É isso? Eu andei vendo algumas fotos lá e tem vários pãezinhos. Conta pra mim como que começou isso. Pastor, isso aí é meu pai quando era nós era pequeno ainda e nós ia para a igreja, né? E nós, sim, quando era pequeno, nós passava bastante dificuldade. Então, na cantina da igreja, né? Ele não tinha condições de pagar coxinha para 5 filhos. Não tinha, né? E no dia da ceia eu ficava com vontade de comer aquele pão também, porque antigamente os ministérios eram muito rígidos, né? Hoje em dia as escolinhas lá já dá pão para as crianças, dá um suco, né? Sim, tem outra Simbolizando, visão. né? Tem outra visão, mas antigamente não tinha. Tá bom. Eu coloquei no meu coração de fazer o pão da ceia quando meu pai abriu o ministério dele, né? Quando ele abriu o ministério dele, eu coloquei no meu coração de fazer o pão da ceia. E, e importante que eu fazia o pão da ceia quando eu trabalhava de funcionário, Quando né? você ainda nem tinha sua Quando padaria. eu era funcionário, não tinha padaria ainda, né? E só que assim, depois que nós abrimos uma padaria, aí que nós foi evoluindo mais e mais, né? E nós comecei desde o começo do ministério dele. O ministério tem quantos anos hoje? 12 anos. É, do primeiro ano até hoje, todo dia de Santa Ceia, todo mês, pão tá lá. E assim, Deus nunca deixou faltar. Deus sempre proveu, né? Mesmo na época que você passou, né, que você falou da dificuldade, Quando eu me acidentei, pastora, cirurgia. quando eu me acidentei, chegou um obreiro lá na minha casa e falou: Isso aí era dia de ceia, quando eu saí do hospital, eu creio, não era? Não, foi uma semana antes. Só que no domingo ele foi lá cedo na minha casa e falou assim: Rosivaldo, hoje é dia de Santa Ceia e vocês gostam de ter pão na mesa. Vamos lá na padaria comprar e nós fomos na padaria comprar os pão da ceia e minha esposa, ela que arruma a mesa da Santa Ceia e nós colocamos, né? Ela arrumou a mesa. Então, de 12 anos, do primeiro ano de ministério até hoje, né? Deus colocou no meu coração de estar Fazendo, abençoando, né? abençoando. Abençoando, Palavra boa, bem é, colocado, abençoando abençoando. e tá lá até hoje. E eu costumo dizer que Deus, ele não costuma dever nada para ninguém, né? E sempre ele proveu na minha vida, né? E não é porque a gente é merecedor, né? Porque ele não vai ficar devendo nada para ninguém, né? Que Ele é bênção. fiel e todo aquilo que ele fala, que ele promete, ele cumpre, porque ele é fiel. Então, isso é importante, pastora. Ele nunca deixou faltar, assim, no dia da Santa Ceia, os pão lá. Sempre proveu Sempre os proveu ingredientes. farinha. Assim, mesmo quando nós estava em dificuldade. Meu Deus do céu, amanhã é sábado, cara. E depois da manhã é domingo, porque eu faço de um dia para o outro, para ficar bem macio, né? E na sexta-feira ele manda a providência lá, ele manda o dia da farinha, manda tudo certinho. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Verdade. Mas, dentre esses pães aí, eu vou falar porque eu ganhei um. Você faz o pão da ceia, mas você também leva bastante pãezinhos lá para a igreja. Como Bastante. que surgiu essa vontade no seu coração? É para abençoar os irmãos? Como que é? Que eu ganhei um pão. Né? Assim, eu costumo dizer, igual todo mundo faz, né? A gente tem que ser diferenciado.
Que bênção. diferenciado, né? Então, o esposo daquela irmã não é evangélico. Amor, fui na Santa Ceia, eu ganhei um pão, e aquele pão é orado. E através daquele pão lá, Deus vai converter aquele rapaz, Deus vai converter aquela moça, né? Deus vai converter aquela criança que às vezes não vai, mas o pão vai até ele, né? Então, assim, através do pão, vai lá na casa dele, lá, né? A providência. E pão, eu costumo dizer que o pão, ele simboliza para mim prosperidade. Por que prosperidade? Você pega um quilo de pão, um quilo de farinha, você faz 100 esfirra, né? Então, um quilo você fazer 100 é prosperidade, né? Prosperidade. E Multiplicação. multiplicação. Então, através do pão, a presença vai chegar lá naquela casa. Era isso que eu queria entender desse voto, né? Que vocês levam os pães, então a intenção é levar esses pães a mais fora o pão da ceia, para estar abençoando, estar chegando em outros lares, alcançar Verdade. outras famílias, né? Pessoas que às vezes não frequentam. Realmente, né? É um carinho, né? Um cuidado. A pessoa falar, lembraram de mim, mandaram entregar um pão para mim. É um zelo, né? Com o povo de Deus, com a obra do É Senhor. verdade. E ele, assim, nós, eu, né, e minha esposa, nós sempre teve no coração de abençoar a obra do Senhor, né? E é bom a gente plantar. E na trajetória desse acidente, né, que eu tive, um dia eu tava lá no sofá, deitado, a minha esposa falou assim, ó, acabou o arroz. Falei, Deus vai prover. E quando foi mais tarde, a minha irmã chegou, a Rosilene, e falou bem assim para ela: vamos fazer compra. Só que só tinha faltado arroz, Meu Deus. né? E aí chegou a providência em casa. Então, Deus nunca vai deixar a gente desamparado. Mesmo quando a gente pensar que está só, a gente não está só, a gente está com Ele, né? Então, assim, na trajetória da nossa vida aí no Evangelho, a gente tem vários milagres e várias experiências com Deus. E as pessoas que conheciam vocês, que viram vocês passar esse período, né, no geral, como que eram os comentários das pessoas com vocês, vendo vocês passar? Eles às vezes falavam, olha, larga a padaria, vai procurar um outro tipo de trabalho, deixa isso daí. Como que era as pessoas, né? Você falou da família, que a família te incentivou bastante, né? Da sua esposa, que a gente vê aqui, né? O quanto ela se dedicou, mas como que eram as pessoas? Pastora, assim, muita gente, né, falava assim, mas rapaz, você, faltando dele, você vai fazer pão ainda? Você não tem medo do cilindro, não? E assim, é um instrumento de trabalho que eu não consigo ficar sem ele, é o cilindro. É o cilindro. Eu fui ajudar uma mãe de um cunhado meu, que ela tava sem padeiro, né? E lá eles não tinham cilindro, só tinha maceira, modeladora, forno. E aí, ó, não vou conseguir fazer pão pra você aqui, não. Eu falei, por quê? Eu falei, você não tem cilindro. E assim, na onde que eu machuquei, né? O instrumento que eu machuquei é o instrumento que eu mais gosto. Não se intimidou. Não, eu fui pra cima. Assim, sem cilindro eu não consigo trabalhar, né? Então, se você tiver medo, você para. Você aprendi comigo mesmo. Se você intimidar, você vai parar. Então, o segredo é não ter medo. O segredo é não ter medo, né? Então, e muita gente falava para mim, se eu fosse você, eu não queria saber mais nunca de padaria. Só que assim, eu amo padaria. Minha profissão que eu aprendi a amar desde pequeno, né? Então, eu amo padaria. É igual eu amo Jesus. Ele é o que Primeiro é tudo. É igual padaria, né? Primeiro é Jesus, minha esposa, minha família. E assim, de profissão, padaria. Porque foi assim, de padaria, pastora, que
que eu evoluí, né? Hoje tudo que eu tenho, né? Sim, parte de Deus foi através de padaria. Então eu não posso falar, "Ah, não, me acidentei, então vou deixar, né, essa parte de planificação de lado, não. Me acidentei, mas eu vou lembrar do que ela fez por mim lá atrás, lá, né? Não Então, parou, né? sabe? Continuou. É isso que é importante, né? A gente não ouvir as vozes, né? Mas sim ouvir a voz de Deus. Porque se a gente for ouvir vozes, a opinião de todas as pessoas, muitas vezes a gente pode desanimar, né? Mas a voz de Deus não. A voz de Deus, ela traz encorajamento, fortalecimento e ajuda a gente a não parar, continuar, perseverar, que foi o que você fez. Verdade. Daiane, fala um pouco pra gente disso tudo que você passou, o que você tirou de experiência para sua vida espiritual? Eu tirei, o que eu posso dizer que eu tirei de experiência é que Deus nos capacita, né? Que independentemente do que acontece, é Ele que nos capacita e que Ele sempre vai nos dar recurso, mesmo que essa semana mesmo a gente já passamos por um por algo, né? Assim, e Deus nos surpreendeu novamente. Então, sempre Ele vai nos surpreender. Sempre, eu creio que tudo que nós vamos passar, que está passando, é só uma fase, né? Porque eu sempre falo, né, na nossa igreja, falo com meu esposo, que aqui na Terra tudo é passageiro. Então, o que vale para nós é a eternidade. Então, se for para o que for para ser aqui na Terra, tá tudo na mão do Senhor, né? Então, por mais que seja difícil, foi difícil para nós passar por tudo isso, né? Eu creio que foi permissão do Senhor, porque meu esposo ele tinha que aprender, né? Tinha que ser mais dependente do Senhor, tanto a mim também. Então, eu só tenho a agradecer ao Senhor Jesus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, né? Por Ele ter nos capacitado até aqui, Verdade. porque só foi é Ele, né? Tudo é sobre Ele e tudo é para Ele. Então, só tenho a agradecer ao Senhor mesmo. Eu gostei do que ela ressaltou ali, que ela deixou bem claro ali nas palavras dela que Deus continua fazendo milagre. Porque às vezes tem pessoa que viveu um milagre lá no passado e para ela acabou. Tá passando às vezes uma situação hoje, uma prova, e a pessoa pensa que foi só aquele milagre, né, do passado. O mesmo Deus ontem é o Deus de hoje e será eternamente. Então ele sempre vai estar enviando a provisão nas nossas vidas. Ele não para, ele não para, ele é contínuo. Por isso que ele é eterno. Verdade. Agora, Rosivaldo, eu quero que você fale, né, que a gente fale para as pessoas. Você se diz hoje assim, eu sou um milagre? Sim, sim. É... Por que eu sou um milagre? Porque, sim, na hora que aconteceu que eu prendi o dedo, né? Quando eu olhei para minha mão, eu pensava que tinha perdido tudo, tudo, né? Pensar que eu tinha perdido tudo. E passou alguns dias, né, no hospital e o médico falou, ó, vou ter que amputar um dedo seu. Passou mais uns 4 dias, ele falou, ó, o outro dedo tá ficando, né, tá ficando ruim também, vou ter que amputar. Então eu pensava que eu ia perder tudo e só perdi dois e hoje, assim, eu trabalho só com um, mas trabalho, né? Então isso aí é um milagre. Isso é um milagre. Então eu me considero um milagre, né? Isso aí é gratificante. Então eu me considero um milagre. Você é um milagre. Daiane, você, diante de tudo isso, né, do testemunho da sua família, você olha hoje e fala assim: a minha família é um milagre de Deus. Sim, não só a nossa família, né? É um milagre de Deus. Nosso casamento é um milagre de Deus, né? E o nosso filho é um milagre de Deus. Tudo que aconteceu na nossa vida Verdade. é um milagre do Senhor. Em todas as áreas da nossa vida é um milagre do Senhor. A cada dia nós vivemos de milagre. Eu tenho uma oração que eu fiz para Deus dentro da minha casa. Eu estava sentindo meu coração muito angustiado. Foi bem no dia que ele teve o acidente, eu estava sentindo muito angustiada. E aí eu ajoelhei no meu sofá, e falei, Senhor, por que que eu estou sentindo assim, Deus? Dá um livramento, Pai.
né? Não sei o que está acontecendo, mas dá livramento. E foi bem no dia que ele teve um acidente. Então Deus ele já tinha, né? Já estava ali comigo, né? Ali de uma forma ou de outra já estava me alertando que algo ia acontecer, né? Então eu acho não, tenho certeza que nós somos um milagre do Senhor, né? Sim, somos um milagre. O que você faria hoje para alguém que está enfrentando uma situação parecida ou às vezes até mais difícil que a sua? Primeiro, primeiro de tudo, é colocar tudo na mão do Senhor. Primeiro de tudo, que Ele tudo fará, né? E nunca desistir, nunca desistir. Porque fácil é desistir, desistir é fácil. Agora, prosseguir, que é difícil. Por que prosseguir é difícil? Porque tem obstáculo, né? Tem buraco, tem pedra. Só que lá na frente, você vai entrar no asfalto, né? E lá na frente você vai cantar o hino da vitória. Então, o segredo é não desistir, né? Colocar Deus, Jesus em primeiro lugar de tudo e não desistir. Desistir jamais. Então, eu quero agradecer já a participação desse casal, bênção de Deus, falar que o nosso pode crer, cada dia Deus está enviando mais testemunho e que você também que está aí nos assistindo, você também pode viver o milagre, basta você crer. Verdade. Pastor, e vou contar um milagre, Sim, né? Que esse aí ficou pro meu ministério a vida toda. Tem uma missionária, ela hoje em dia ela não faz parte do nosso ministério, mas ela é missionária ainda. E o esposo dela, seu Roberto, ele ele não era evangélico, ele não era evangélico. E eu chamava ele para ir na igreja, né? Seu Roberto, vamos na igreja? E ela falava assim para mim, é o seguinte, ele não vai porque ele é espírita, ele é espírita. E toda vez que eu fazia evento na igreja, sempre eu gostei de fazer evento. Noite de sorvete, noite do cachorro quente, eu chamava ele. Deus de graça. Tudo de graça. Isso aí tudo de graça, né? Nós arrumávamos patrocínio e nós fazíamos tudo de graça. E chamava ele. E ele ia. E teve um dia, ele ficava lá fora. E meu pai falou para ele assim, seu Roberto, é o seguinte, no dia que o senhor sentir no coração, vai lá, fica lá dentro, lá. E ele falou bem assim pro meu pai, não, no dia que eu sentir, eu vou lá dentro lá e vou aceitar Jesus. Só que ele era espírita e ele tinha 50 anos de espiritismo. 50 anos de espiritismo. Muito forte, né? E aí ele foi, um dia, nós teve um evento, ele entrou lá dentro lá e aceitou Jesus. Aceitou Jesus e esse dia foi impactante para nós, porque nós não estávamos esperando. Mas Deus ele fez um milagre, né? E ele aceitou Jesus. Aí começou a trajetória na vida dele. Depois que ele aceitou Jesus, passado uns meses, ele falou pro meu pai que queria se batizar. Nós. Só que ele falou assim: eu quero me batizar, só que eu quero que tira tudo que tem lá dentro da minha casa. Pastor, ele tinha 2 quartos na casa dele, cheio de coisa, cheio de tambor, cheio de bacia com nome de gente, cheio de bebidas, né? E nós fomos lá e tirou, né? Tiramos e ele se batizou. E ele ficou doente e ele queria desistir. Ele queria desistir. E Deus pegou e levou ele. Porque Deus não perde para Satanás. nunca, né? Nunca vai perder para Nunca. Satanás. Isso aí foi um, um milagre que vai ficar gravado para nossa vida inteira. Foi eu, minha esposa, meu pai, alguns obreiros, né, lá da nossa igreja lá, pegar tudo que ele tinha e desfazer, né? 50 anos de espiritismo. Se for solto, não ia, né? Não ia desfazer das coisas, não, né? Nem ia o evangelho. Mas, assim, através da nossa vida, da vida da esposa dele, né, da missionária Vânia, então nós ganhamos o seu Roberto para Jesus. Isso aí foi um milagre muito forte.
Que bênção. Eu quero agradecer mais uma vez, porque eu acredito que se eu ficar com vocês aqui, vocês vão ter muita história para contar, muito milagre para contar, né? E eu quero ressaltar que para viver o milagre, você tem que crer. Verdade. Você tem que crer. Se você não crê no todo possível, no todo poderoso, não vai viver o milagre. Porque só ele faz. Né? Só ele Que faz. bom. Dá aqui sua mão, Daiane. Você é um milagre de Deus. Rosivaldo, você é um Amém, milagre, pastor. Deus Senhor. abençoe. Pode E crer. quero agradecer pelo convite, tá bom, pastora? Deus abençoe, tá bom? Pelo convite. Deus continue abençoando sua vida grandemente. E pode crer o nome do Do podcast. podcast e vai crescer muito, porque Eu creio. tá bom, vai crescer muito. E logo, logo nós tá vendo aí com 1 milhão de visualização em nome de Jesus. Tá bom, Que pastor? Deus Deus traga abençoe. mais e mais testemunho, mais milagre para edificar todo Amém. aquele que está precisando. Também quero agradecer aqui o meu cunhado, né, o Neném, que ajudou no começo da nossa história na padaria, me ajudou bastante. Então, ele foi canal de bênção e tem sido canal de bênção na nossa vida, né? Então, que Deus continue abençoando ele grandemente, juntamente com a família dele, minha mãe, meu pai, todos os meus irmãos, mas especialmente o Neném, ele foi o canal de bênção que no começo, né, da padaria que quando muitos falaram, desiste, rapaz, desiste, e ele nos ajudou, né, a prosseguir. Então Deus continue abençoando sua vida grandemente.